Essa. Gravada. Lá na página 58, tá? Da unidade 1. Eu vou corrigir a tarefa que eu passei para casa. Ok? A reunião está sendo gravada. Esta reunião está sendo gravada. Ok, Enzo? Fui no banheiro às 3 da manhã e olha. Então, meninos, vamos começar lá na página 58, na número 1. Postei numa borracha às 3 da manhã e olha no que deu. Nas relações entre os seres vivos em sociedades. Meninos, eu tô lendo a pergunta, para isso eu preciso do silêncio. Nas relações entre os seres vivos em sociedades e colônias, ocorre uma divisão de trabalho entre eles, garantindo a sobrevivência de todos. Escreva qual a característica diferencia esses dois tipos de relação. Eu vou falar por ordem aqui. Mariana, o que você colocou nessa primeira? Eu coloquei a sociedade de uma mesma espécie vivem reunidos e a divisão de trabalho, sociedades e as colônias, os organismos estão ligados fisicamente. Isso, muito bem, Mariana. A diferença entre sociedade e colônia, meninos, é que na sociedade eles são indivíduos da mesma espécie. Só que eles têm funções diferentes e vivem livremente. Já nas colônias, não. Nas colônias, como a gente viu no conteúdo da última aula, eles vivem ligados entre si. Então, os corpos deles são ligados, como são os corais, tá? Ou também as colônias de bactérias e fungos. Eles são todos unidos fisicamente, tá? Essa é a diferença de colônia e sociedade, ok? Lá na número 2, relacione as interações ecológicas com as suas características. E aí a gente tem da letra A à letra F, todas as interações entre as espécies, que é o mutualismo, sociedade, inquilinismo, comensalismo, parasitismo e competição. E ao lado nós temos as definições com as características para a gente estar lá colocando a letra que cada um corresponde, ok? Então, no primeiro, está falando, os indivíduos disputam um recurso. Em qual das colunas? Muito bem, meninos. F, em competição. Muito bem. Então, Página 58. Página 58. A Ana Clara, né, que entrou agora? O Enzo. Não, Enzo. Mas eu já tinha falado. o Enzo. A página 58, da unidade 1. Estou corrigindo a tarefa para casa. Eu tô na... Nossa, esse história estava no volume 2. Por isso, o volume 2 é seu conteúdo. E aí, no segundo parênteses, os dois organismos são beneficiados e geralmente não podem viver de maneira separada. Mutualismo. Muito bem, meninos. Mutualismo. Mutualismo é quando um não sobrevive sem o outro. Eles precisam estar fazendo essa junção para se beneficiar. Ok? No terceiro parênteses, uma espécie se alimenta dos restos de alimentos deixados pela outra espécie. Comensalismo, D. Muito bem. Comensalismo, a letra D, é igual a gente viu da junção do tubarão e da rêmora, que o tubarão vai comendo e os pedaços vão caindo e a rêmora come esses pedaços de peixe que o tubarão deixa cair. Foi isso mesmo que eu espelhei. No quarto parágrafo, no quarto parênteses, indivíduos da mesma espécie têm divisões de trabalho organizado. Sociedade, letra B. Isso, muito bem. Letra B, sociedade. Esse parênteses é de sociedade. No quinto parênteses, uma espécie utiliza outra como fonte de alimento e moradia. Parasitismo. Isso, letra E, parasitismo, que são o que os vermes, né, fazem basicamente, não só nos humanos, mas os seres vivos, né, que são os parasitas. E o último,
Um indivíduo utiliza o outro como moradia sem prejudicar. Inquilinismo, sei. Seu inquilinismo, que é o tipo de Professor. relação que a orquídea tem. Oi. Qual que é do segundo parágrafo? Porque eu quero me Do perdi. segundo parênteses, é a letra A, é mutualismo. Ah, Vai obrigada. ficar assim, gente, FADBEC. Sei. Tá? Certo. E aí a gente vai para número 3. Por que as relações desarmônicas são tão importantes? Explique a sua resposta. E aí? Ih, rapaz. Por que Pode vocês falar? acham? Pode. Pode falar? Eu coloquei assim. Elas são importantes, pois ajudam a diminuir as populações de animais que, se tivessem uma grande população, poderia prejudicar a natureza. Muito bem. Eu coloquei que elas têm um equilíbrio na natureza, né? Isso. Mais Eu também alguém? coloquei. Eu coloquei um pouco da Mariana e um pouco do Igor. Pode falar, Felipe. Coloquei um pouco da Mariana, um pouco do Igor. É importante lembrar que as relações desarmônicas também colaboram para o equilíbrio da natureza, pois têm um importante papel no controle da população. Isso, Foi meninos. isso aí que eu coloquei. Igual todos vocês colocaram da forma certa. As relações desarmônicas, que são a relação onde uma espécie é prejudicada, no caso, uma espécie ela sofre alguma, como é que fala? Uma perda, né? Para que serve? Justamente para isso, para controle de população, para não deixar gerar uma superpopulação e com isso ele vai acarretar um equilíbrio. Então é necessário esse predatismo e essa disputa também de territórios, como alguns outros animais fazem. Então, essa está certa. 4. Leia a tirinha a seguir e responda. E aí aqui tá, né, o Congresso de Odontologia e ao lado tem o pássaro palito e o jacaré conversando, né? Então, e aí lá no quadrinho A, na letra A, fala. No primeiro quadro da tirinha, o pássaro palito, página 58. No primeiro quadro da tirinha, o pássaro palito está em um congresso de odontologia. Qual a relação entre o pássaro palito e esse congresso? Quem sabe dizer? Aqui é um congresso de dentista e aí palito dente do jacaré. Isso. É, Porque o pássaro palito... pode falar. Eu coloquei assim. Como ele come os restos de comida na boca do jacaré, ele faz o papel de um dentista. Isso. O pássaro palito, a função dele é limpeza. Então, ele limpa os dentes do jacaré, retirando os restos de alimento que tem lá, como se fosse um dentista. E na letra B, qual é o tipo de relação ecológica existente entre o pássaro palito e o jacaré? comensalismo. Comensalismo? Sim. Eu coloquei Quem acha que é outra coisa? cooperação. Eu coloquei protocooperação, professora. Cooperação. E aí? Protocooperação. Protocooperação, gente. Porque moleque. Porque no comensalismo é assim, vamos pôr o tubarão. O tubarão, ele come os peixes e os restos vão caindo. Nisso, a rêmora se aproveita, tranquilamente. Só que aqui, a rêmora não apresenta nenhuma colaboração para o tubarão. Apenas o tubarão para a rêmora. Já na relação entre o jacaré e o pássaro palito, eles têm um ajuda o outro. O jacaré oferece alimento para o pássaro palito e, em troca disso, o pássaro palito tira o resto de alimento ou limpa a boca do jacaré. Por isso que é protocooperação, que é quando dois indivíduos se ajudam. Aqui no Conectando tem um texto que fala sobre os recifes de corais, as especificações de Darwin, sobre a importância, e tem um tópicozinho aqui que era para discutir entre os colegas. Então, eu não sei se vocês anotaram no caderno, mas nós vamos fazer vamos discutir agora. E aí aqui fala: discuta com os colegas e o professor sobre os tipos de relação ecológica que podem ser identificadas no texto. E sobre como na página 60. Vocês fizeram esse? Não. Não. Tá, gente. E eu vou passar esse então para essa semana. Então vamos pular para a página 61.
Leia o texto e faça o que se pede. E aí o texto tem como título Tem pulga na água. Qual é o habitat das pulgas d'água? Posso falar, professora? Pode. São encontradas em ambientes aquáticos, geralmente em lagos, rios e pequenas poças. Muito bem, Mariana. As pulgas d'água são encontradas em lagos, rios e pequenas poças d'água. Muito bem. B. Qual a relação ecológica é estabelecida entre as pulgas d'água e os peixes? Predatismo. Muito bem. Predatismo, que é quando uma espécie utiliza a outra uma caça e a outra é o predador, né? Uma espécie utiliza a outra de alimento, diferente de canibalismo. Porque lembrando que canibalismo é entre a mesma espécie. 2. Monte duas cadeias. Professora, existe predatismo entre animais? Posso que não sai. Sim. Aqui, como foi o exemplo dos peixes e das pulgas d'água. Isso é predatismo. Canibalismo entre animais? Sim. Acontece também. Então, 2. Como é cobra? É mesmo, cobra come Cobre. Come a outra. Tubarões também. Tubarões, quando eles sentem ameaçados, eles Eu matam fiquei os sabendo. outros. Eu fiquei sabendo que na barriga da mãe, o tubarão mais forte come os mais fracos para nascer somente o mais forte. Eu já vi. As abelhas Animal também fazem Planet. isso. Quando nascem duas Aí abelhas você rainhas, tá- uma mata a outra. Quem? E deve doer. Qual? Pronto? As abelhas, quando nascem duas abelhas rainhas, uma mata a outra. Porque só pode ter uma abelha rainha. Aí uma mata a outra. Na 2. Monte duas cadeias alimentares que incluam os seres humanos. Vamos lá, quem vai querer expor as cadeias alimentares? Eu. Pode falar. Eu. Laura. Pode falar as duas ou só uma? Fala uma e o Luiz fala outra. Eu coloquei, ó. Eu coloquei uma terrestre e uma aquática. Eu acho. É isso mesmo. Ó, eu coloquei Vixe, calma aí. O capim que serve de alimento para a vaca serve de alimento para o ser humano serve de. Os decompositores decompõem a matéria do ser humano. Muito bem. A grama de alimento para vaca, ou para o boi, né? De que vai ser alimento para os seres humanos. E quando os seres humanos morrerem, as bactérias vão nos decompor. A minha é mais longa um pouquinho. Vamos lá. Pode falar. Mamma mia, ó. A grama serve de alimento para como é que é? Pro boi. O boi serve de alimento para o ser humano. O ser humano serve de alimento para os decompositores. E os decompositores se autodecompõem. O quê? Tá. Pra mim travou aqui, eu não consegui escutar nada. O dele é bem similar com o seu. O capim serve de alimento para o boi, o ser humano É tipo se igual, alimenta só do que boi e os só que tem decompositores mais. decompõem o ser humano. Alguém fez alguma cadeia diferente? Quer falar? Eu tenho a Não, minha outra, professora. Pode falar. Quem é eu? Ó, eu fiz sobre a pulga d'água. Coloquei a pulga d'água serve de alimento para o peixe para o jacaré para o ser humano e o ser humano para os fungos e bactérias. Muito bem. Esse Fiz também é a forma. quase igual a Laura na boca da água. Número 3. Cadê? Pensando na estrutura das cadeias alimentares, se todos os organismos fotossintetizantes, plantas e algas do nosso planeta deixassem de existir, quais seriam as consequências para todos os demais organismos? Não haveria Sem planta. oxigênio, não haveria vida na Terra. Nós não sobrevivemos sem plantas, por causa que elas dão oxigênio. Coloquei. Pode falar. Larvas de outros animais herbívoros morreriam de fome e o oxigênio sumiria do planeta, pois sem a fotossíntese não tem oxigênio. Muito bem. Como as meninas falaram, não teria aí oxigênio. Porém, além disso, como aqui eles estão colocando no foco das cadeias alimentares, se as plantas e as algas deixassem de existir,
Os produtores não existiriam. Então, não teria como os consumidores primários, que são os animais que são herbívoros, eles não teriam fonte de alimento. E, consequentemente, toda a cadeia alimentar seria desregulada e todo o fluxo de energia, né, o fluxo de alimentação seria perdido. Ok? Virando a página para número 4. Em uma floresta, as folhas das árvores caem o tempo todo, formando uma camada espessa no chão. Com o decorrer do tempo, essas folhas apodrecem e deixam de existir. Esse ciclo se repete. Sobre isso, responda a seguinte questão: quais organismos propiciam o apodrecimento dessas folhas? Podemos dizer que elas são importantes para o desenvolvimento das árvores e das florestas? Posso falar, professora? Vai. Fala, Felipe. Ele tá com o dedinho levantado. Pode falar, Felipe. Eu vou passar um pouquinho. Fungos e bactérias. Sim, pois elas servem como adubo para outras árvores. Muito bem, Felipe. A primeira, né, pergunta: quais organismos vão apodrecer essas folhas? São os fungos e as bactérias, tá? Elas vão ser responsáveis do apodrecimento dessas folhas. E o que essas folhas vão gerar para a árvore? Adubo. Quando essas folhas forem apodrecidas, elas vão, né, para a terra e os nutrientes que estavam nela vão descer para o solo. Quando descem para o solo, as raízes das árvores absorvem esses nutrientes e isso vira adubo. Okay? Eu coloquei praticamente o que o Felipe colocou: bactérias e fungos, aí ponto. Sim, ajudam porque servem como adubo para as árvores e plantas. Muito bem. 5. Leia o texto e faça o que se pede. Letra A. Esquematize a cadeia alimentar do qual o gavião faz parte. Então, a gente vai fazer a cadeia alimentar do gavião, ok? Eu coloquei legumes e verduras. Aí os caramujos comem os legumes e as verduras. Os peixes comem os caramujos. E o gavião vai comer o peixe. Isso, muito bem. Então, legumes e verduras. Os caramujos vão se alimentar desses legumes, dessas verduras. O peixe do caramujo e o gavião do peixe. Tá? Essa aqui é a cadeia alimentar do gavião. Letra B. Na cadeia alimentar da qual o gavião faz parte, quais seres vivos representam o produtor e o consumidor primário? Quem é o Produtor são os vegetais e o consumidor primário é o caramujo. Isso, muito bem, Laura. O produtor vai ser os legumes e as verduras e o consumidor primário são os caramujos, que se alimentam dos produtores. C. Quais são, provavelmente, os seres decompositores nesse ambiente? Bactérias eu coloquei. Gente, os decompositores, assim, tirando a parte dos urubus, basicamente são sempre os mesmos, que são os fungos e as bactérias. Eles são responsáveis de decompor a matéria. Professora, eu coloquei os fungos, as bactérias e os protozoários. Eles são? Mais ou menos, porque os protozoários, a maioria dos protozoários, eles, não todos, mas a maioria é de vida aquática. E eles ainda assim fazem a ingestão de plantas, mas também de restos de matéria. Eles também ajudam a decompor a matéria. É mais porque a matéria só vai voltar para o solo ou para o rio quando eles morrerem. Já os fungos e as bactérias, não, eles decompõem do jeito que essa matéria já volta para o solo. Entendi. Letra D. O que aconteceria a esse ecossistema se os seres decompositores não existissem? Haveria muita matéria morta e o solo não teria nutrientes. Isso, muito bem, Laura. Haveria muita matéria morta, porque tudo que foi morto, tudo que estaria exposto no solo não seria digerido, né? Não seria decomposto. E com isso o solo perderia todos os nutrientes que ele tem. Okay? Número 6. Na época da reprodução, os machos de muitas espécies de aves exibem sua plumagem e seu canto para atrair as fêmeas, travando assim uma verdadeira disputa. As fêmeas escolherão o macho com o melhor canto e plumagem.
Por isso, pode significar que terão filhos mais fortes, que poderão garantir a sobrevivência da espécie. Essa pode ser considerada uma estratégia reprodutiva de espécies. Ah, perdão. Essa pode... Oi. Depois da página 63, aparece que acabou o livro. Aí a gente acabou a matéria de ciências por esse ano? Não, aí você vai pegar a unidade 2. O livro da A gente está na unidade 1 aqui? 4 e 5. Ou e 4. Ah, tá. Tá? Então, essa pode ser considerada uma estratégia reprodutiva das espécies? Sim, Eu coloquei sim. Por quê? eu também. Justifique a sua resposta. Eu coloquei assim, quanto mais forte, mais tempo ele pode viver e garantir a próxima geração de sua família. Isso, meninos. Sim, porque quando as fêmeas, não só dos pássaros, mas de vários outros animais, como os que causam a competição, quando a fêmea escolhe eles, é por quê? Porque aquele macho vai significar o quê? Uma perpetuação da espécie. Quer dizer que os filhos vão ser fortes e vão conseguir sobreviver, garantindo assim o futuro da espécie. Okay? Porque, lembrando que a reprodução dos animais ela é única e exclusivamente para a perpetuação da espécie. Tá? 7. Escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Depois corrija as falsas. Letra A. Na protocooperação, as duas espécies envolvidas não precisam estar juntas para sobreviver. Porém, é vantajoso para ambas se socorrer? Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeira, essa afirmação é verdadeira. Letra B. Os líquens, associação entre algas e fungos, são um exemplo de protocooperação? Falso. Falso, não é protocooperação. Então, quando vocês forem reescrever, vocês podem colocar assim: os líquens são exemplo de mutualismo. Para não ter que copiar a frase toda, vocês podem só colocar: os líquens são exemplo de mutualismo. Tá? Inclusive, meninos, eu estava numa fazenda esse final de semana e tinha um tronco de uma árvore caído. A árvore foi derrubada. E aí tem um fungo que chama orelha de pau e tem um que chama orelha de Judas no tronco da árvore. E eu queria ter parado para tirar foto, mas aí já não tinha dado tempo, o carro passou. Queria ter tirado foto para mandar para vocês lá no grupo. Vocês verem que gracinha que é. Fica uma orelha Gracinha, certinha. professora, um fundo. Mas é uma gracinha, fica uma orelha certinha, gente. Depois eu vou mandar uma foto lá no grupo. Ah, professora, porque você é professora de ciências. Gracinha, um fungo. Gracinha, gente. Que a mulher vai querer, que bonito. É bonitíssimo. Letra C. As bromélias e orquídeas se desenvolvem em galhos de árvores de grande porte, porém não prejudicam, o que caracteriza um inquilinismo. Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, meninas, elas são inquilinas da árvore, mas não prejudicam a árvore. D. Um gato que se alimenta de um rato não está fazendo predatismo, porque os ratos causam prejuízo às cidades. Verdadeiro ou falso? Falso. Gente, falso. A relação entre o gato e rato é de predatismo. Pode colocar assim. Relação entre gato e rato é de predatismo. Tá? Então, eu só vou deixar que é de predatismo. Não vou deixar minha explicação, não. Que é de predatismo. Por mais que os ratos realmente não sejam muito bons para a sociedade, é de predatismo. Essa 8 eu não entendi, professora. Ah, tá. Eu vou ajudar aqui. Complete o quadro sobre relações ecológicas, assinalando mais, positivo, quando a espécie é beneficiada, e menos, negativo, quando a espécie é prejudicada, e 0, quando a relação é neutra para as espécies envolvidas. Vou dar um exemplo aqui. Na competição, vamos pôr aqui, como eu posso dizer? Meu Deus. Uma competição entre dois bodes, vamos supor. Eles estão no mesmo território e quando eles têm esse exemplo de competição, eles vão lutar entre si. Ou até mesmo os pássaros. Vamos pegar o exemplo dos pássaros do exercício anterior. Os pássaros, eles têm que cantar e fazer uma dança para atrair a fêmea, não é? Então, são dois pássaros que vão competir entre si. Só um que vai ganhar, não é? Então, na espécie 1, vamos supor que a espécie 1 é a ganhadora. Então, ela vai ganhar o mais.
Por quê? Porque ela é a espécie que foi benéfica. Já o outro fica com um menos. Por quê? Porque ele perdeu. Então, na competição, a ave, a fêmea, preferiu um dos machos na competição. E também a competição pode gerar machucados. Pode não levar assim, à morte, que daí já seria canibalismo, mas pode gerar danos. Então, a espécie 1 tem o mais, que ela é benéfica, e a espécie 2 o menos, que é negativo. Na protocooperação, a protocooperação é o exemplo do jacaré e do pássaro palito. Então, as duas espécies são benéficas. Então, as duas espécies vão ganhar o mais, porque as duas recebem auxílio. Então, as duas recebem vantagem uma da outra. Então, tanto a espécie 2 que já tem o mais, a espécie da protocooperação 1 também vai ter o mais. Então, nessa protocooperação, eu boto jacaré barra pássaro. Não, você vai colocar ou mais ou menos. Eu não vou mostrar o meu que tá com tudo respondido, gente, mas assim, é só mais ou menos. Então, por exemplo, na espécie 1 é o mais. Por quê? Porque é protocooperação, então os dois ganham. E, gente, isso aqui é tipo matemática. No mais é porque ganhou, no menos é porque perdeu e no zero é neutro. Tá? Cadê? Comensalismo. No comensalismo, o que é que vai... a gente pode usar de exemplo, novamente, o tubarão e a rêmora. O tubarão come e a rêmora se alimenta. A rêmora seria essa espécie 1, porque ela está se alimentando. E o tubarão, 0, porque a rêmora não influencia em nada nele. Então é neutro. É 0, isso, neutro. Porque o tubarão, a rêmora não faz Não nada. prejudica o tubarão. Não prejudica e também não auxilia. A rêmora não faz nada pelo tubarão. Ô, professora, aí coloca o número 0 mesmo? Isso, aí coloca o número 0. Onde é que eu parei? Mutualismo, né? Aqui, agora em... Meninos, estão todos conseguindo acompanhar aí certinho, né? Uhum. Sim. Você tá no mutualismo, né, professora? Isso. Gente, o mutualismo, como que é? Eles são espécies que vivem juntos e precisam viver juntos. Um exemplo então é mais. Isso, um exemplo é lá naquela letra B da número 7, que são os líquens. Os fungos e as algas, elas precisam viver juntas, porque elas se auxiliam e as duas são benéficas para ambas delas. Então, as duas são positivas, porque as duas ganham com essa... Isso, as duas são beneficiadas. As duas ganham com essa junção. Inquilinismo. O inquilinismo seria das orquídeas nos troncos das árvores. Então, no inquilinismo, aqui já tem o número, hoje aqui já tem o sinalzinho do mais na espécie 1, que vamos supor seria a orquídea. E a espécie 2, que é a árvore, é 0, porque a orquídea não interfere na vida dela. A orquídea nem ajuda nem atrapalha, ela tá neutra. Agora, cadê? Parasitismo. No parasitismo, a espécie número 1, que é o parasita, ela só ganha, porque ela está dentro do corpo da pessoa, consumindo os nutrientes, ela tem habitat, ela tem tudo. É mais. Já a espécie 2, que é a espécie que está sendo parasitada, é o menos, porque ela está perdendo. Quando um parasita está dentro da gente, a gente fica doente, nós perdemos nutrientes, perdemos sangue, damos diarreia, vômito, tudo mais. Então, é negativo. É mais, né? Não, a espécie 1 é mais e a espécie 2 é menos, lá no parasitismo. E predatismo. No predatismo também vai ser mais e menos, porque uma espécie vai se alimentar da outra. Então, uma vai ganhar e a outra vai perder. Então, é mais e menos. Professora, essa aula é só essa parte da aula mesmo ou vai ter outra parte? Não, tem explicação da unidade 2. Então, agora a gente vai para número 9. Algumas espécies de aves se alimentam de carrapatos presentes no corpo de grandes mamíferos, como a capivara. O mamífero se livra dos parasitas quando a ave se alimenta. Qual a relação entre o carrapato e a capivara?
Parasitismo. Parasita. Ok. O carrapato, ele é um parasita da capivara. Então, ele está lá se beneficiando do corpo da capivara. Letra B. Qual relação existe entre a ave e a capivara? Comensalismo? Inquilinismo. Não é inquilinismo. Protocooperação. Protocooperação. Por quê? Protocooperação. Eu tava tentando lembrar o nome, professor, tentando lembrar para poder falar. Cooperação, porque os dois são beneficiados. A ave vai comer os carrapatos e a capivara vai ficar sem os seus parasitas. Então, quando é protocooperação, os dois se beneficiam. Tá? Os dois foram beneficiados, só que eles não precisam um do outro para sobreviver. Muito bem. A letra C. Qual é a relação entre a ave e a capivara? Não, perdão. Predatismo. A ave e o carrapato. Predatismo. Predatismo. Muito bem. A ave ela vai comer, ela vai se alimentar dos carrapatos. Virando a Pelo menos página, essa eu acertei. terminar essa parte. Número 10. Leia a tirinha a seguir e responda a questão. Então, aqui tem um mosquito que fala que estou com mau pressentimento. Então, em câmera lenta, ai, gente, esqueci o nome. Um camaleão, li aqui embaixo. Um camaleão comeu a mosca ou o mosquito inseto. Que tipo de relação ecológica ocorre na situação entre o camaleão e a mosca? Ela é harmônica ou desarmônica? Então, que tipo de relação? Harmônica, é predatismo. Desarmônica. Ela é desarmônica porque o tipo de relação é o predatismo. Muito bem, meninos. Vocês estão nota 10. Número 11. Os ovos dos sapos não apresentam casca e são depositados entre plantas aquáticas, próximas às margens dos rios e lagos. A cada processo reprodutivo são fecundados centenas de ovos, mas apenas alguns deles chegam à vida adulta, porque são predados por outras espécies, que se alimentam tanto de ovos quanto das larvas, chamadas girilos. Chamados girilos. Sobre isso, responda a questão. Por que o fato de liberar centenas de ovos pode ser considerada uma estratégia de sobrevivência? Agora eu vou deixar vocês falar. Meninos, por que ela é considerada uma estratégia de sobrevivência? Porque só é a próxima geração da espécie, não é? Eu coloquei assim. Porque a maioria não sobrevivem até a vida adulta e eles fazem muitos ovos para garantir que vai ter um tanto bom de sapos no futuro. Mas alguém, o João que está mudo até agora. João, quer comentar alguma coisa sobre a número 11? O Enzo, a Laila, a Ana Clara, a Júlia, Medina, Júlia Urbano. Professora, sabe o porquê que a sala tá quieta? Porque o Matheus não entrou. Na verdade, ele entrou, ficou um pouco e saiu. Então, ele não vai ganhar presença na minha aula. Então, meninos, por que com a grande quantidade... Eu faço o papel dele. Laura, você invocou, né? Oi? Você invocou, né? O que aconteceu? Tá vendo? Você acabou de entrar. Meninos, então, é como o Igor falou, como a Laura falou, quanto maior é a quantidade de ovos que vai ser liberado, mais, digamos assim, mais possibilidades daquela espécie perpetuar. Porque por mais que eles tenham predadores, por mais que alguns vão morrer, pelo menos metade, ou menos da metade, vai conseguir sobreviver. Isso aqui também entra como as tartarugas, porque as tartarugas, elas botam vários ovos. Só que desses ovos, apenas 1/3 chega até a água, porque eles são pisoteados e outros animais podem se alimentar deles, tá? Então, é por isso, quanto maior for a quantidade liberada, mais chance de perpetuação de espécies. E a última, que é a 12. A espécie de besouro da imagem, quando se sente ameaçada por um predador, fica imóvel, como se estivesse morta.
e permanece nesse estado até que o predador perca o interesse. Isso porque muitos animais se alimentam apenas de outros que estão em movimento. Isso se trata de uma estratégia de sobrevivência? Justifique a Sim. sua resposta. Sim ou não? Sim. Por quê? Pode garantir a sobrevivência do animal no futuro. Isso, Eu coloquei igual o Igor. sim, porque ele consegue fugir do seu predador e com isso garantir que ele seja A vida. vivo e que permaneça a espécie. Meninos, eu vou encerrar essa aula e já vou mandar o link. Enquanto isso, podem pegar a unidade 2 e colocar nesse capítulo aqui, ó. 3. Terra e os biomas. Bio... Tá? Ok. Daqui a pouquinho eu vou mandar o link lá.